Você já sentiu que o rancor te prende ao passado, consumindo sua energia e sua paz? O estoicismo nos ensina que o perdão não é sobre o outro, mas sobre libertar a si mesmo da escravidão emocional. Quando nos apegamos ao ressentimento, entregamos nosso bem-estar às ações alheias. Mas e se houvesse um caminho para recuperar o controle da sua mente e encontrar a verdadeira serenidade? Neste vídeo, vamos explorar como os estoicos enxergam o perdão e como você pode aplicar essa sabedoria para transformar sua vida. Cada detalhe é essencial para entender como se libertar da dor e cultivar um estado de paz inabalável. Fique até o final e descubra o poder do autodomínio, um conhecimento que pode mudar completamente sua forma de encarar as adversidades. O perdão como exercício de sabedoria. O homem que se apega ao rancor entrega as chaves de sua própria mente ao passado, permitindo que os erros alheios o governem. A filosofia estoica nos ensina que não são os eventos externos que nos afligem, mas nossa interpretação deles. Se nos ofendemos, é porque demos à ofensa permissão para nos atingir. O sábio compreende que o perdão não é uma dádiva concedida ao outro, mas um ato de disciplina e autonomia sobre si mesmo. Cada dia que carregamos o peso da mágoa é um dia que abrimos mão da tranquilidade interior. O ressentimento não fere o agressor, mas corrói aquele que o abriga. Diante da injustiça, temos duas escolhas: alimentar o fogo da indignação ou extingui-lo com a clareza de quem entende que o passado não pode ser alterado. O perdão não nasce da fraqueza, mas da força de quem decide não se aprisionar a emoções destrutivas. Isso não significa ignorar o erro ou tolerar a injustiça, mas reconhecer que não devemos ceder nosso equilíbrio àquilo que já aconteceu. O tempo se move apenas em uma direção, para frente. Devemos segui-lo sem permitir que os grilhões do ressentimento nos arrastem de volta. O sábio perdoa não porque o outro merece, mas porque ele mesmo merece a liberdade. Quem aprende a perdoar, aprende a se libertar. O coração aliviado do peso da mágoa se torna mais leve para caminhar com serenidade. Não há nobreza em perpetuar o sofrimento. O verdadeiro poder está em transcender a dor e seguir adiante, inabalável, guiado não pelas ofensas do mundo, mas pela clareza de sua própria razão. A natureza das ofensas, uma ilusão do ego. A mente humana é um campo fértil onde as ofensas podem criar raízes profundas, mas apenas se permitirmos. Nenhum insulto, traição ou injustiça tem, por si só, o poder de nos ferir. O que nos machuca não é o ato em si, mas a interpretação que damos a ele. O estoico compreende que a dor emocional nasce da forma como enxergamos o mundo e não do mundo em si. Assim, aquele que deseja ser senhor de si deve aprender a governar sua própria percepção. Quando alguém nos fere, muitas vezes é o nosso ego que reage, exigindo reparação, alimentando o orgulho ferido, tornando-se prisioneiro da necessidade de reconhecimento ou vingança. Mas o sábio olha para além da ofensa e enxerga a realidade com clareza. Cada ser humano age conforme suas próprias limitações, crenças e falhas. O erro do outro não precisa se tornar nosso fardo. Aquilo que não acolhemos dentro de nós não pode nos atingir. Se compreendermos que a maioria dos atos de hostilidade nasce da ignorância ou do sofrimento alheio, seremos mais inclinados à indiferença racional ou à compaixão em vez da ira. Afinal, de que serve a raiva? Será que aquele que nos prejudicou está verdadeiramente no controle de si? E se não está, por que permitir que suas fraquezas determinem o rumo de nossa paz interior? A liberdade estoica está em quebrar o ciclo de reatividade. O sábio não se abala com palavras vazias, nem se prende a ações alheias. Ele observa, compreende e segue adiante, intocado pelas ilusões do ego. Afinal, aquele que governa sua própria mente jamais poderá ser ferido pelo caos do mundo. O tempo e a efemeridade do sofrimento. Nada na existência é permanente, nem mesmo a dor que hoje nos pesa sobre os ombros. O tempo, indiferente às nossas angústias, segue seu curso, dissolvendo memórias, apagando cicatrizes, transformando tempestades em brisas passageiras. O estoico, ciente dessa impermanência, não se apega ao sofrimento, pois sabe que tudo aquilo que hoje nos parece insuportável, amanhã será apenas um vestígio no fluxo infinito da vida. Aquele que se prende ao passado se condena a reviver dia após dia aquilo que já não existe. O ressentimento é como uma âncora lançada nas águas do tempo. Ele nos impede de avançar, não por força externa, mas por escolha própria. O sábio, ao contrário,
observa o que foi, aprende a lição necessária e então solta as amarras, permitindo que a correnteza do tempo o leve adiante. Ele compreende que a vida não é feita para ser carregada como um fardo, mas para ser vivida com leveza e clareza. Aceitar a transitoriedade não é negar a dor, mas compreender que ela faz parte do ciclo natural das coisas. Assim como o inverno dá lugar à primavera, os momentos de sofrimento cedem espaço à serenidade, desde que não nos agarremos ao que já deveria ter passado. Tudo muda, tudo se desfaz, e nesse fluxo contínuo reside a verdadeira paz. Saber que nada nos pertence para sempre, nem mesmo nossas tristezas. Sejamos então navegadores sábios neste rio da existência. Ao invés de lutar contra a corrente, aprendamos a fluir com ela, pois aquele que entende a efemeridade do sofrimento não teme as dores do presente, nem se prende às sombras do passado. Ele segue, livre e inabalável, pois sabe que o tempo leva tudo, exceto a serenidade de quem aprendeu a aceitá-lo. A virtude do autodomínio, superar a vingança. Aquele que busca vingança entrega seu destino às mãos do ofensor. Ao reagir com ira, torna-se escravo do próprio ressentimento, perpetuando um ciclo de dor que nunca se encerra. O estoico compreende que a verdadeira força não está em retribuir o mal, mas em se manter inabalável diante dele. Responder ao erro com outro erro não nos faz justos, apenas nos torna iguais àqueles que nos feriram. A vingança não corrige o passado, apenas envenena o presente. O autodomínio é o escudo do sábio. Ele não age por impulso, pois sabe que a fúria cega e conduz ao arrependimento. Em vez de entregar o controle de suas emoções aos outros, ele escolhe a resposta que está alinhada com seus valores, e não com suas paixões momentâneas. Aquele que se deixa levar pelo desejo de retaliação abre mão de sua liberdade interior. O verdadeiro poder não está na imposição da força, mas na capacidade de preservar a própria dignidade em meio ao caos. Quando escolhemos revidar uma ofensa, perpetuamos o sofrimento em nós mesmos. A vingança não traz alívio, apenas prolonga o tormento. O sábio sabe que não é necessário responder a cada provocação, pois seu caráter não depende das ações alheias. Ele não se rebaixa ao nível daqueles que erram, mas se eleva acima da mesquinhez, guiado pela razão e pela virtude. A serenidade não é sinal de fraqueza, mas de supremacia sobre si mesmo. O mundo pode ser injusto, mas nossa paz não precisa ser refém dessa injustiça. Superar a vingança é um ato de libertação. Aquele que domina sua própria natureza é invencível, pois ninguém pode arrastá-lo para o abismo da amargura sem seu consentimento. Perdão e ataraxia, a liberdade da alma. A alma que carrega ressentimentos é como um viajante que se recusa a largar um fardo inútil. Cada mágoa guardada é um peso que nos afasta da serenidade. O estoico compreende que a verdadeira liberdade não está na imposição da força ou no ajuste de contas, mas na leveza de um espírito que não se deixa prender pelo passado. Perdoar não é um ato de submissão, mas de autodeterminação. É a escolha consciente de não permitir que erros alheios nos escravizem. A ataraxia, esse estado de imperturbabilidade buscado pelos sábios, só pode ser alcançada quando nos desapegamos das emoções destrutivas. O ressentimento, por sua própria natureza, nos mantém ligados ao que já passou, impedindo-nos de viver plenamente o presente. Não perdoamos para absolver o outro, mas para nos libertar daquilo que ainda nos prende. O perdão não é um favor, mas uma ferramenta para reconquistar o domínio sobre nossa própria mente. Quem compreende essa verdade percebe que cada momento gasto remoendo injustiças é um momento perdido de paz. O sábio não se prende a queixas, pois sabe que o mundo é imperfeito e que a justiça externa nem sempre será feita. Sua única preocupação é manter sua alma serena, livre das correntes da ira e da amargura. Ele sabe que perdoar não é esquecer, mas escolher conscientemente não carregar o peso do que não pode ser mudado. Assim, seguimos adiante, não porque os outros merecem nosso perdão, mas porque nós merecemos a tranquilidade. Aquele que se recusa a perdoar mantém a ferida aberta, enquanto aquele que solta as amarras caminha com leveza. O estoico não busca a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre si mesmo. E esta só é possível quando a alma se torna inabalável. Liberta da tempestade das emoções passageiras. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a vida com mais clareza, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se libertar do peso do ressentimento. E agora, assista ao próximo vídeo que já está na tela. Ele vai te ajudar ainda mais na sua jornada estoica.